Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de seguir todos os conselhos, conquistar os títulos, colecionar medalhas invisíveis, ainda existe um buraco que lateja no peito. Um vazio que ninguém consegue preencher, nem com aplausos, nem com elogios, nem com promessas vazias. Dizem que você nasceu para vencer, para ser forte, para nunca parar. Mas ninguém te contou que no fundo existe algo muito maior. Algo que não cabe em diplomas, salários, nem nas listas intermináveis de metas que te ensinaram a perseguir. Algo que, se ignorado, te corrói lentamente por dentro, até você esquecer quem é. E se eu te disser que você nasceu para muito mais, mas esqueceram de te contar? Que existe um chamado silencioso esperando para ser ouvido no meio do caos? Continue aqui. Não saia agora. Porque no fim desta jornada, você não será apenas mais um sobrevivente da rotina. Você vai descobrir que o maior tesouro sempre esteve escondido onde você menos olhou. Dentro de si. Existe uma ferida que não aparece em exames, que não sangra, mas faz a alma sangrar. Uma dor silenciosa que mora atrás dos sorrisos automáticos, nas piadas vazias, nas respostas prontas de "tá tudo bem". Você aprende cedo a engolir o choro para não incomodar, a sorrir para caber, a calar para não perder. E assim, dia após dia, constrói muros ao redor de quem você realmente é, até que um dia, você acorda e percebe. Você se tornou um estranho no próprio corpo. O que antes era sonho, vira peso. O que era alegria, vira obrigação. E se eu te disser que essa ferida não é uma maldição, mas um convite? Um portal que separa o que te foi imposto do que é realmente seu? Se você continuar assistindo, talvez descubra que essa dor é o grito mais puro da sua alma, pedindo para ser lembrada. Não é sobre suportar, é sobre escutar. Você está pronto para ouvir? Quantas vezes você segurou o choro até doer a garganta, só para não decepcionar? Quantas vezes engoliu palavras afiadas como facas para manter uma paz que nunca foi sua? Você se sabota em silêncio, vestindo máscaras tão apertadas que quase sufocam. Até que um dia, o silêncio se torna ensurdecedor. Você para de sonhar, para de sentir. Se transforma em um fantasma que habita o próprio corpo. O grito que você nunca soltou se acumula, criando um muro invisível entre quem você é e quem você mostra ao mundo. Você sobrevive, mas não vive. E no fundo, você sente que algo está morrendo, mesmo sem ter coragem de olhar. O que aconteceria se você deixasse esse grito sair? Se você se permitisse ser visto, sem filtros, sem defesas? O grito que você teme ouvir talvez seja a única chave para reencontrar o caminho de volta para casa. Não fugir, não lutar, apenas escutar. Você ousa? Você repete para si mesmo: eu sou assim, não tem mais jeito. Não nasci para grandes coisas. Mas quem te disse isso? Quem plantou essa semente venenosa na sua mente? Talvez tenha sido aquela voz fria de um pai ausente. Talvez um professor que te reduziu as notas. Talvez a sociedade te convenceu a caber em moldes estreitos. A mentira mais cruel não é a que nos contam. É a que aceitamos repetir todos os dias até acreditar. Eu não posso. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. E se eu te disser que essa mentira é a única prisão real? Que cada vez que você repete essas palavras, você aperta as correntes ao redor do seu próprio peito? E se tudo aquilo que você acredita ser verdade for exatamente o que te mantém preso no chão? Talvez o maior ato de rebeldia seja duvidar, questionar a origem dessas vozes, quebrar o eco da mentira e, finalmente, respirar. Você planeja cada detalhe, acredita que se organizar tudo, nada vai dar errado. Controla a agenda, as palavras, as reações. Acredita que isso te protege, mas no fundo, você se torna prisioneiro das próprias expectativas. Como um hamster correndo na roda, você pensa que avança, mas apenas gira no mesmo lugar. O controle é a droga mais doce e mais letal. Ele te promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete estabilidade, mas rouba liberdade. E quanto mais você tenta controlar, mais sente o peso do fracasso. Porque a vida não obedece mapas. O propósito não se revela em planilhas. E se o maior ato de coragem não for segurar, mas soltar? E se o verdadeiro poder estiver em se render ao fluxo da vida, ao imprevisível, ao que não pode ser previsto nem dominado? Talvez seja nesse espaço caótico que mora o teu verdadeiro chamado. E aí você descobre que a liberdade não está em dominar tudo, mas em se permitir ser levado pelo que é real.
A queda nunca começa com um grande tombo. Ela nasce em silêncios, em concessões pequenas quase invisíveis. Você diz sim quando queria dizer não. Aceita migalhas quando sonhava com banquetes. Aos poucos, vai se apagando, se adaptando, se moldando para caber em caixas que nem foram feitas para você. Até que um dia, olha no espelho e não reconhece o reflexo. O brilho nos olhos desapareceu. A chama que antes queimava agora é cinza fria. E mesmo sem perceber, você já caiu. Não no chão físico, mas num abismo interno onde os gritos ecoam e ninguém responde. Você se pergunta, quando foi que eu deixei de ser eu? A resposta está nas micro-traições diárias que você fez consigo mesmo. E cada micro-morte constrói um túmulo emocional. Mas e se a queda não fosse o fim? E se fosse o chamado mais honesto da sua alma para despertar? Talvez você precise cair para finalmente levantar. Chega o dia em que tudo desaba. O chão desaparece sob os seus pés. Os planos viram pó. As máscaras se despedaçam. Ali, no fundo do abismo, não há mais aplausos, nem expectativas, nem mentiras para te segurar. Só sobra você, nu, diante da verdade. E a verdade é brutal. Você construiu castelos de areia para proteger um ego frágil. Você dançou coreografias que não eram suas, seguiu roteiros que te deram pronto. E agora? Agora, a dor te engole. O medo te paralisa. Você sente o gosto amargo do fracasso, do abandono, do vazio. Mas é nesse ponto de quebra que algo novo nasce. A queda mata o personagem, mas dá vida ao ser real. O ponto de quebra não é um castigo, é uma chance. Uma chance de reconstruir, não sobre a ilusão, mas sobre a verdade. A pergunta é, você vai se agarrar aos destroços ou vai emergir das cinzas? O ponto de quebra é cruel, mas é o portal. Assustado com o abismo, você busca salvação onde não existe. Tenta preencher o vazio com barulhos externos, redes sociais, compras impulsivas, festas, vícios. Você corre atrás de dopamina rápida, coleciona distrações como curativos rasos para feridas profundas. Você quer esquecer, anestesiar, não sentir. Mas a cada tentativa, a ferida sangra ainda mais. Porque a dor não é inimiga, é mensageira. Ela insiste em ser ouvida porque carrega segredos que você negou a vida inteira. E enquanto você se distrai, o verdadeiro eu se afasta. Você passa a viver na superfície, flutuando em mares rasos. E o pior, começa a acreditar que essa superficialidade é vida. Mas não é. É morte em câmera lenta. A falsa salvação é o maior veneno disfarçado de alívio. O propósito não se encontra em fugas baratas, mas no mergulho profundo no caos interno. O que você procura lá fora sempre esteve esperando dentro de você. O problema é que ninguém te ensinou a mergulhar. Até agora. No silêncio, quando todas as distrações acabam, uma voz sutil começa a sussurrar. Uma voz antiga, familiar, que você tentou calar por anos. Ela fala devagar, com ternura e firmeza. Você não nasceu para obedecer roteiros alheios. Você não precisa caber. Você não precisa se diminuir para ser amado. Essa voz não exige nada. Apenas lembra. Lembra que você já foi livre, que já sonhou alto, que já acreditou que merecia mais. Mas com o tempo você deixou de ouvir. Enterrou essa voz sob camadas de medo, vergonha e culpa. Preferiu seguir o barulho das vozes externas, porque era mais seguro. Mas agora, no meio do caos, ela volta. E cada palavra dela é um convite para retornar ao que é essencial. O reencontro é doloroso, porque exige desapegar de todas as mentiras que você carregou. Mas também é libertador, porque devolve a você mesmo. A pergunta é, você vai continuar ignorando ou vai finalmente ouvir? O chamado nunca parou. Muitos acreditam que mudar exige guerra, força bruta, disciplina rígida, vencer a si mesmo no grito. Mas a reviravolta real nasce no silêncio. Não é sobre lutar contra o que você sente, mas se render ao que é. Quando você para de resistir, a dor perde força. Quando você acolhe, o medo se dissolve. A verdadeira transformação começa quando você deixa de querer controlar a mudança e passa a confiar no fluxo dela. Rendição não é fraqueza. É coragem no estado mais puro. É ter humildade para dizer, eu não sei, mas estou aqui. Quando você se rende, a vida revela camadas que estavam escondidas. O propósito emerge suave, como um amanhecer silencioso depois de uma noite sem fim.
A força não está no punho fechado, mas na mão aberta. Não em dominar o mundo, mas em dominar a si. A reviravolta silenciosa é o portal para o renascimento. E ela não grita, apenas sussurra. Confie. Você está disposto a escutar? Você olha no espelho e enxerga fragmentos. Pedacinhos de sonhos quebrados, promessas não cumpridas, versões de si mesmo que foram abandonadas pelo caminho. O reflexo não mente. Mostra quem você se tornou tentando ser quem os outros queriam. O espelho rachado não é apenas uma metáfora. Ele é o retrato fiel das concessões que você fez. Cada trinca conta uma história. Um não que virou sim, uma paixão trocada por segurança, uma verdade calada para evitar conflitos. E agora? Você tenta colar os pedaços com justificativas, com desculpas, com sorrisos forçados. Mas no fundo, sente que algo morreu ali. O espelho te obriga a confrontar a realidade que você fugiu a vida inteira. Não existe maquiagem emocional que cubra essa rachadura. Só existe coragem. Coragem para encarar os olhos vazios e perguntar: quem sou eu de verdade? Coragem para derrubar as fachadas, abandonar o script e renascer despido de tudo que não é seu. O espelho rachado não destrói. Ele revela. E só quem ousa olhar, descobre quem sempre esteve lá. A dor não veio para te punir. Não é uma maldição, nem um erro. Ela é um portal. Um convite sombrio para atravessar camadas que você sempre evitou. Enquanto você tenta anestesiar, ela volta mais forte. Enquanto fugir, ela grita. Porque a dor carrega mapas secretos da alma, revelando lugares que você precisa visitar para se encontrar. Você pode tentar fugir, correr, distrair, mas ela vai te encontrar nos corredores escuros da madrugada, no silêncio do quarto, no vazio depois de um aplauso. A dor não quer te destruir, quer te acordar, quer te mostrar o que você esqueceu. Que viver não é só sorrir, é também sangrar. Que sentir não é só prazer, é também perda. A dor te arranca da superfície e te empurra para as profundezas onde mora o propósito. Lá, nas águas turvas, você encontra a verdade crua. A dor não é o fim, é a chave. O portal para a liberdade que você tanto procura. Você vai atravessar? Depois do caos, depois do colapso, depois do espelho quebrado, surge um silêncio diferente. Um silêncio que não sufoca, mas acolhe. É ali que o despertar começa. Não é triunfante. Não há fogos, nem plateia. O despertar é sutil, quase imperceptível. Você acorda um dia e percebe que algo mudou. A raiva cede espaço para a compaixão. O medo começa a dar lugar a uma estranha paz. Você começa a ver beleza no que antes era feio. Encontra sentido no que antes era apenas dor. E aos poucos, a voz esquecida se torna guia. Você para de querer provar algo ao mundo. Para de correr em círculos e começa a caminhar em direção ao que é seu, ao que é verdadeiro. O despertar não te transforma em super-herói. Não te torna invencível. Pelo contrário, te deixa humano, vulnerável, real. Mas também é livre. Livre para sentir, para errar, para recomeçar. O despertar é o primeiro passo de uma jornada que não termina. E você vai continuar? Ser livre não é romântico. Não é uma poesia bonita para postar. Liberdade tem um preço alto. Requer coragem para perder amigos, romper laços, quebrar contratos invisíveis. Requer desapegar de papéis, expectativas e da necessidade constante de aprovação. Quando você decide ser livre, o mundo reage. Alguns vão te chamar de egoísta, outros de louco. Muitos vão se afastar, incapazes de lidar com quem se recusa a seguir o script. A liberdade exige que você se escolha, mesmo quando todos dizem para desistir. Exige que você permaneça fiel à sua verdade, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. E dói. Dói mais do que as correntes antigas. Mas ao mesmo tempo, há uma leveza que você nunca sentiu antes. Um respirar profundo, sem medo. Você passa a viver por propósito, não por obrigação. A liberdade custa caro porque destrói todas as mentiras que te mantinham seguro. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque no fim, o que realmente dói é viver uma vida que nunca foi sua. Quando você finalmente se despede das vozes externas, um chamado surge de dentro. Um som que não é alto, mas ressoa em cada célula. Volte para casa. Lembre quem você é. Você não é o que fizeram com você.
Esse chamado não pede para você ser melhor, mais forte, mais produtivo. Ele pede apenas que você seja, sem armaduras, sem máscaras, sem defesas. O chamado é a lembrança de uma promessa antiga, a promessa de viver em verdade. Você sente a pulsação do coração batendo em outro ritmo, mais sincero. O ar parece diferente, o corpo mais leve. E você percebe que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro, enterrado sob medos e condicionamentos. O chamado não tem roteiro, não promete finais felizes. Ele apenas convida para a jornada mais difícil e mais bonita. Ser quem você sempre foi. A vida inteira, você esperou permissão para existir. Agora, o chamado te dá permissão. Mas a pergunta é: você vai responder? Ou vai se calar mais uma vez? Com o chamado ecoando, os mesmos cenários ganham novas cores. O que antes parecia prisão, agora é um campo aberto. O que era peso, agora é aprendizado. Você começa a ver que as dores não foram inimigas, mas professoras. As quedas, não castigos, mas treinamentos. A nova perspectiva não é um milagre externo, é uma revolução interna. Você passa a enxergar os detalhes, o vento na pele, o silêncio carregado de significados, os olhares que antes passavam despercebidos. Tudo ganha presença. O passado deixa de ser uma âncora, o futuro, um fantasma. Só existe o agora, pulsante, vivo. E nesse agora, você descobre que o propósito não é um lugar a se chegar, mas uma maneira de caminhar. Não é sobre conquistar, mas sobre se entregar. A nova perspectiva não apaga os medos, mas os torna companheiros, não inimigos. Ela te dá olhos para ver além das superfícies. E então, você entende. Não há nada a buscar fora. O que você procura sempre esteve esperando por você. Dentro. Depois de tantas mortes simbólicas, nasce algo novo. Não é uma fênix brilhante e perfeita. É algo humano, frágil, imperfeito, mas verdadeiro. O renascimento não acontece de um dia para o outro. Ele é um processo silencioso, feito de pequenas escolhas diárias. Você escolhe falar a verdade, mesmo tremendo. Escolhe seguir a intuição, mesmo sem garantias. Escolhe se levantar, mesmo sangrando. O renascimento não é sobre virar outra pessoa, mas sobre voltar a ser quem você sempre foi antes do mundo te dizer quem deveria ser. Ele não elimina as cicatrizes, pelo contrário, as honra. Cada marca conta uma história de coragem. O novo você não quer agradar, não quer provar nada, só quer existir em essência. E nesse existir, encontra uma paz que nunca havia sentido. Uma força que não grita, mas sustenta. Um amor que não exige, mas acolhe. O renascimento é a vitória silenciosa de quem ousou morrer para as mentiras. E agora, vive finalmente em liberdade. Talvez, depois de tudo, você perceba que sempre foi mais do que disseram. Que a dor não era inimiga, mas um guia. Que o vazio não era falta, mas espaço para criar algo real. Se essas palavras tocaram alguma ferida esquecida aí dentro, saiba, você não está sozinho. Cada um de nós carrega batalhas invisíveis, gritos silenciados, sonhos soterrados. Mas também carregamos uma chama. Uma voz que nunca se apaga, por mais que o mundo tente sufocar. Se este vídeo te fez lembrar dessa voz, compartilhe sua história nos comentários. Fale das quedas, das dores, das descobertas. Transforme o espaço abaixo num refúgio para almas que precisam ser ouvidas. Curta, compartilhe, se inscreva. Mas acima de tudo, faça um pacto consigo. Nunca mais se abandonar. Que cada like seja uma promessa de renascimento. Que cada comentário seja um passo em direção ao seu verdadeiro eu. Juntos, podemos transformar a dor em força, vazio em propósito, silêncio em voz. Você não veio ao mundo para ser apenas mais um. Você nasceu para ser inteiro.